segunda parte da nossa aula de práticas pedagógicas. Existem algumas práticas, algumas estratégias que nós podemos começar a implementar em nossas salas de aulas para que essas mudanças, para que esse novo olhar, ele começa de fato a acontecer. Nós podemos pensar, hoje se fala muito em uma proposta de alfabetização 360 graus. O que é essa alfabetização 360 graus? É uma alfabetização em que ela vai contemplar não somente as competências leitoras e escritoras, mas as competências socioemocionais. E de novo eu quero reforçar isso. Não podemos pensar em um aluno, em um ser, em um sujeito, onde ele desenvolva todas as suas competências escritoras, leitoras, as suas habilidades matemáticas. Nós sabemos que existem inúmeras competências, se não tiver a competência socioemocional. Então, a inteligência emocional, ela já era um assunto bastante discutido antes da pandemia, mas ela tornou-se um assunto mais relevante porque nós percebemos com a pandemia que nós não estávamos preparados para a diversidade. E o nosso aluno, o nosso sujeito da educação hoje, ele precisa estar preparado para conviver com a diversidade. Então, a alfabetização 360 graus, ela contempla o aluno como um todo. Não somente na parte cognitiva, mas também nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar em sala de aula diariamente as competências socioemocionais desse aluno. São competências muito importantes e que irão fazer muita diferença na vida desse aluno, na vida pessoal, na vida profissional. Irão ajudá-los a superar os desafios, a enfrentar as adversidades, a tirar proveito dos momentos de crise, dos momentos de dificuldade. As crises sempre vão existir. Passará a crise do coronavírus e outras crises existenciais continuarão. Sempre foi assim na história da humanidade. Então não vai ser diferente. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos preparar os nossos alunos para isso. Então isso implica em um trabalho intencional, contemplando aí as múltiplas linguagens. Eu tenho que desenvolver a linguagem matemática, eu tenho que pensar no desenvolvimento da ciência, eu tenho que pensar na música, eu tenho que pensar na cultura, eu tenho que pensar na arte. Ou seja, isso sim é pensar uma formação de um sujeito integral, de um sujeito que tem ali uma bagagem que vai realmente proporcionar um crescimento em um mundo de mudanças que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento da nossa história, da nossa sociedade em que é tudo muito imprevisível. Há uma instabilidade muito grande. Antigamente nós conseguíamos prever ações daqui a 5 anos, nós conseguíamos projetar um futuro em 5 anos, em 10 anos, hoje nós não conseguimos mais. Você começa a fazer um curso de atualização, sabe o que acontece? Corre o risco de antes de você chegar ao final, você já está desatualizado. Porque as coisas acontecem numa velocidade tão grande que nós não temos a capacidade de acompanhar. Imagina só, se nós ficarmos no comodismo, se nós ficarmos sentados na cadeira achando que terminamos a graduação, terminamos a pós-graduação, beleza, estamos com todo o conhecimento, toda a bagagem que nós precisamos para conduzir a nossa carreira. Então isso é um mero engano. É preciso buscar a nossa atualização constantemente. É preciso a gente pensar que tudo isso, a construção de uma nova identidade, a construção de um novo currículo, a construção de uma nova escola, ela acontece em 3 dimensões específicas. Na dimensão física, na dimensão social e na dimensão acadêmica. Na dimensão física, nós temos que repensar a partir de agora os espaços, a nossa infraestrutura. Estamos voltando para a sala de aula depois de muito tempo de ensino remoto. Estamos voltando agora não estamos voltando para o normal, estamos voltando para o ensino híbrido. Mais uma novidade que nós temos. O ensino híbrido, ele não é novidade no sentido de existência
existência. Por quê? Porque ele já existia, o sistema híbrido, ele já existia muito antes da pandemia. No entanto, a gente desconhecia ou fingia desconhecer. Agora, nós estamos trazendo e vivenciando essa experiência dentro da sala de aula. No entanto, nós temos que repensar a estrutura de nossas escolas. Nós temos escolas com excelentes estruturas, temos escola que tem estrutura alguma. E aí, como é que nós vamos poder fazer? Como é que nós vamos trabalhar o nosso aluno? Se nós vamos voltar, mas nós temos que manter o distanciamento, nós temos que manter um conjunto de regras sanitárias. Então, tudo isso requer uma nova estrutura, uma nova organização do nosso espaço físico da sala de aula. O espaço social. Por que temos que pensar na questão social? Porque nós temos que aprender a conviver com novas regras, com novas relações interpessoais. A exemplo disso, nós temos o contato físico que nós temos com nossos alunos, principalmente com os menores. Da acolhida, do abraço, do aperto de mão, do carinho. E isso agora não nos é possível. Pelo menos por enquanto. Então nós temos que encontrar uma outra maneira de dar a atenção a esse aluno, de manter essas relações interpessoais funcionando, mas de uma outra maneira. E esse é um outro desafio para o professor na sala de aula. Como é que eu vou dizer para uma criança de 3 anos que eu não posso abraçá-la? A criança cai, você não sabe se lava as mãos, se higieniza as mãos, se corre e bota a criança no colo. Então, tudo isso são desafios que nós temos dentro da sala de aula que nós temos que repensar, né, nessa questão. Temos que trabalhar também, não só no aluno, mas também nos professores, na equipe gestora, enfim, todos os envolvidos nesse processo, a questão da motivação. As pessoas estão desmotivadas esse período em casa, para muitas pessoas foi muito doloroso. Muitos estão chegando com baixa estima, com uma motivação lá embaixo. Nós precisamos resgatar isso, porque o processo de ensino-aprendizagem, assim como outros processos da vida, ele necessita de pessoas ativas, de pessoas motivadas, de pessoas alegres, de pessoas felizes. E isso é um outro desafio que nós temos pela frente. Na dimensão acadêmica, nós temos que estar preocupados com a qualidade do nosso ensino. Nós sabemos que muitas aprendizagens deixaram de acontecer. Eu não tenho tanto tempo, imagine só um aluno que está terminando o 9º ano do ensino fundamental. Esse aluno não tem tanto tempo assim para recuperar essas aprendizagens essenciais. Então eu tenho que fazer aí um equilíbrio, eu tenho que encontrar uma fórmula mágica para fazer com que o tempo trabalhe ao meu favor na sala de aula. Como é que eu vou dar conta do programa atual, do currículo atual, e como é que eu vou voltar atrás e rever aprendizagens? Como é que eu vou trabalhar a continuidade de um ano dentro do outro, como se fala muito isso, é o contínuo 2020, 2021, 2022, como é que nós vamos fazer isso? Por isso é que eu falei anteriormente que o professor hoje mais do que nunca precisa estar atualizado. O professor precisa estudar, precisa ler, precisa realmente compreender o que está acontecendo e como nós podemos fazer para sair dessa situação com a melhor qualidade possível. Se é que nós vamos conseguir ter uma qualidade satisfatória num curto espaço de tempo. Então, o desempenho dos estudantes, como é que está o desempenho dos nossos alunos, qual é o desempenho que nós temos hoje em português, o desempenho que nós temos em matemática? Será que está satisfatório? O que eu posso fazer para melhorar o desempenho do meu aluno? Então, tem algumas práticas que nós podemos estar trazendo, que nós podemos estar refletindo. Nós temos que implementar urgentemente essas práticas para que nós possamos, de alguma forma, ir recuperando essas aprendizagens. Nós não podemos deixar para amanhã, para o ano que vem, não, tem que ser agora. É de imediato, temos que repensar isso. Nós precisamos pensar na prática pedagógica de empoderamento do aluno.
Esse aluno ele chegou desmotivado na sala de aula, ele retornou desmotivado. Ele retornou com muitas dificuldades de aprendizagem, ele retornou com muitos problemas socioemocionais. Então, como é que nós vamos fazer agora? O que nós temos que fazer? Então, a ideia de empoderamento do aluno, ele está baseado no desafio da interação entre o educando e o educador. Esse foi um tema, interação entre educando e educador, foi um tema que sempre foi discutido por todas as práticas vigentes. No entanto, nós precisamos, nesse momento, repensar de que maneira vai ser essa interação. Quem vai ser realmente o protagonista dessa história? Falou-se muito em protagonismo do aluno, no entanto, o aluno ele sempre foi passivo dentro da sala de aula. Era o professor que conduzia todo o processo e agora não, nós temos que dar voz e vez ao nosso aluno, para que realmente ele possa recuperar a sua autoconfiança, para que ele possa recuperar a sua motivação, para que ele possa encontrar gás, a energia que ele precisa para fazer com que essa aprendizagem ela se torne significativa para o aluno. Então, um grande desafio é levar o aluno a encontrar essa aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? É quando o aluno sabe o porquê ele está aprendendo, o porquê ele precisa. Aí você diz, mas nós vivemos num mundo VUCA, num mundo incerto, num mundo ambíguo. Tudo, eu sei disso, nós estamos vivendo isso. Mas nós precisamos também preparar o nosso aluno para essa incerteza, para essa ambiguidade. E isso é um trabalho no chão da sala de aula. Isso é um trabalho que nós, professores, precisamos desenvolver e nós precisamos ter conhecimento de novas práticas, de novas metodologias para que a gente consiga, de fato, fazer isso acontecer. Então, você vê que o tempo todo eu estou abordando aqui, chamando a atenção para os desafios que nós temos. Só que todos esses desafios podem dar frutos maravilhosos no futuro. Desses desafios, se nós soubermos aproveitar esses desafios, nós vamos levar o nosso aluno a ser mais ativo, nós vamos remodelar as nossas práticas, nós vamos remodelar o fazer, a maneira de ensinar. Nós ensinávamos de forma transmissiva, de uma forma tradicional, o professor só no quadro lá, hoje não, é interativo. Você está lá, o aluno ele está conectado, o aluno ele está realmente interagindo com você de uma outra forma. E isso muda o foco desse aluno. Isso torna esse aluno realmente mais ativo, a aprendizagem significativa para ele. O nosso aluno hoje, ele é um nativo digital. E esse nativo digital, ele vai se dar bem a partir do momento que esse mundo digital, que esse mundo da tecnologia, ele realmente puder fazer parte da sala de aula desse aluno, da vida, do cotidiano desse aluno. Então, o aluno também, ele se tornou uma parte importante na transformação das práticas pedagógicas em salas de aula. Temos que pensar também, hoje, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, é que nós temos que pensar uma educação voltada para o futuro. Nós não mais estamos educando crianças do século XXI com conhecimentos do século XIX. Nós estamos educando crianças para o século XXI com uma visão de educação do século XXI. Esse é um outro ponto positivo da pandemia. Abriu os nossos olhos. Mostrou que muito daquilo que nós fazíamos, que nós achávamos que dava certo, hoje não mais. Tudo bem, tem práticas que funcionaram super bem. Até o mês de março, ali por volta de 15 de março de 2020. Dia 19 de março de 2020 já não mais. Nós já precisamos ali jogar tudo em uma gaveta, lacrar essa gaveta e abrir uma outra gaveta. A gaveta da inovação, a gaveta da criatividade, a gaveta do empoderamento dos nossos alunos. Então, a educação voltada para o futuro, ela é uma prática pedagógica em que ela procura trazer uma visão
mais focada, mais centrada na formação de um sujeito autônomo, de um sujeito que torna-se ali o autor, o protagonista da sua aprendizagem. Hoje o professor ele tem que proporcionar situações, oferecer situações dentro da sala de aula, onde o aluno ele possa se tornar o responsável pela construção do seu próprio conhecimento. Aquela forma do conhecimento totalmente direcionado pelo professor, onde o aluno estava ali para receber. Essa prática ela não faz mais nenhum sentido. Então hoje o aluno, e isso já nos mostrava a BNCC, né, a partir do momento que ela foi nos apresentada, que ela já trabalhava muito essa questão do protagonismo do aluno. E agora que ela, de fato, ela vai ser implantada nas salas de aula, nós vamos trabalhar diretamente com isso. Se você for perceber, as 10 competências da BNCC, todas elas apontam a necessidade de um aluno que faz parte do processo, da construção desse aluno que faz parte do processo e de um aluno que tem autonomia para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, são práticas que empoderam o aluno porque elas dão muito poder. Dão poder ao aluno para ele construir, para ele se tornar parte, de fato, da construção desse aprendizado. Então, na prática, na sala de aula, essas práticas voltadas para o futuro, ela não pode esquecer algo que eu já falei várias vezes aqui, de contemplar as competências socioemocionais, de contemplar a autonomia, de contemplar a motivação. Volto a dizer, o aluno com baixa motivação será um aluno com baixo rendimento. Não adianta você querer ensinar para um aluno se ele não estiver motivado. Não adianta você ensinar algo para uma criança que não tem autonomia. Para isso que existem as habilidades. Trabalhar a autonomia, trabalhar a autogestão, trabalhar a criatividade, trabalhar a iniciativa. Tudo isso é necessário para que a gente tenha um sujeito mais autônomo. Então, o objetivo dessas práticas é melhorar a perspectiva humana, é melhorar a nossa qualidade de vida por meio do desenvolvimento de novas habilidades, de novas capacidades, tanto de ensinar quanto de aprender. Então, nesse novo cenário, tanto o aluno, ele precisa estar preparado para esse futuro, quanto o professor. O professor, ele continua sendo um mediador muito importante. Se esse mediador, ele não tiver segurança do que está fazendo, ele não tiver conhecimento do que ele está propondo, nós não vamos ter sucesso algum nesse processo. E aí nós precisamos, nesse momento, pensar em algo que eu considero muito importante, que é a descolonização da educação brasileira. Mas quando nós falamos em descolonização, essa palavra nos remete a um período muito distante. Isso nos remete ao período colonial. Muito tem se criticado as práticas tradicionais da educação brasileira, mas muito do que nós vivíamos em salas de aula estavam embasados nas práticas tradicionais. Então, essa descolonização, essa prática pedagógica, ela vai estar preocupada com a desconstrução dos quadros pedagógicos dominantes. Como eu disse, tinha muitas práticas que não faziam mais nenhum sentido, muitas práticas que já não traziam mais bons resultados, mas elas continuavam presentes nas nossas salas de aula. Então, a descolonização da educação é exatamente isso, a desconstrução das velhas práticas. Então, hoje nós precisamos desconstruir alguns conceitos e reconstruir
esses conceitos numa versão atualizada, numa versão que contempla exatamente aquilo que a BNCC quer que os nossos alunos desenvolvam, aquilo que nós temos como modelo padrão para a sociedade, tanto para a sociedade atual quanto para a sociedade do futuro. Então, a descolonização da educação, ela vê as práticas pedagógicas que nós tínhamos como defasadas, e elas realmente estão defasadas. Era algo que nos servia, não nos serve mais. Se nós quisermos fazer uma boa educação usando as mesmas práticas que nós utilizávamos antes da pandemia, nós vamos ter aí uma educação ruim nos próximos anos. Nós precisamos reconstruir, nós precisamos desconstruir conceitos e construir novos conceitos. Então é preciso, nesse momento, a gente cruzar aí novas fronteiras. E como nós vamos fazer isso, né? Então, cruzar as nossas fronteiras, isso exige uma visão mais integradora e sistêmica dos processos de ensino-aprendizagem. Isso requer, como eu disse, novos conhecimentos. Isso requer que nós sejamos capazes de quebrar alguns paradigmas, de eliminar algumas crenças que nós tínhamos enquanto educadores e criar um novo perfil. Qual é o novo perfil do educador do século XXI? Qual é o novo perfil do educador da década de 2020? Como é que nós vamos nos caracterizarmos enquanto profissionais que trabalhamos com a transformação, que trabalhamos com a construção de um futuro melhor? Então, não estou dizendo que nós estamos diante de uma tarefa fácil, mas nós estamos diante de um desafio que é possível se nós estivermos munidos de conhecimento. Então, é preciso buscar o conhecimento. Não dá mais para você confiar naquele conhecimento que você adquiriu 2, 3 anos atrás. O conhecimento que você adquire hoje, amanhã ele já é ultrapassado. Então, é uma busca constante. Como é que eu vou contribuir para o desenvolvimento de um aluno se o meu desenvolvimento não está em dias? Se o meu desenvolvimento está desatualizado? Então, a gente vê que tem alguma coisa que não vai conectar nessa prática. Então, as práticas pedagógicas inovadoras, as práticas pedagógicas que vamos recriar, ela precisa contemplar essa interdisciplinaridade. Hoje você vê que nós não podemos mais, não existe mais as caixinhas de conhecimento. A caixinha de português, a caixinha de matemática, a caixinha disso, a caixinha daquilo. Não. Hoje, quando a BNCC surgiu, ela já veio acabando com a ideia das caixinhas de conhecimento. Não existe mais isso. Nós temos um conhecimento que precisa ser desenvolvido em um determinado momento da vida escolar do aluno, e esse conhecimento, ele é como um fio condutor. Perceba que as habilidades, quem já observou lá as habilidades da BNCC, tem habilidades que ela vai do 1º ao 9º ano. Isso mostra o quê? Que não existe mais a caixinha de conteúdo que nós temos hoje, é uma formação sequencial e continuada. Então a gente precisa, são muitos pontos que a gente precisa repensar nesse momento. Mas é tão gostoso a gente pensar nisso, porque a gente vê que se durante muito tempo nós não conseguíamos ter uma educação de qualidade, daqui a algum tempo, quem sabe nós teremos uma educação um pouco melhor. Porque agora nós vamos usar novas práticas, nós vamos ter um outro olhar, uma outra percepção, uma outra perspectiva em torno daquilo que nós fazemos na sala de aula. Nós estamos começando a perceber que aquelas práticas que nós usávamos,
que nós acreditávamos, muitas vezes nós educávamos os nossos alunos com as mesmas práticas que nós tínhamos sido educados. Então não tinha como dar certo. Se você hoje parar para pensar, nada do que fazia sentido para você aos 14 anos faz sentido mais para o seu filho de 14 anos. As crianças hoje, como eu disse, elas fazem parte dessa cultura digital desde o seu nascimento. Então, elas têm uma visão, elas têm um olhar, elas têm um conhecimento, elas têm uma habilidade à frente da nossa. Então, é preciso que nós percebamos a necessidade de acompanhar esse processo evolutivo. Isso se faz com estudo, isso se faz com pesquisa, isso se faz com qualificação. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está me assistindo, eu diria: busque constantemente, busque com desejo mesmo muito forte a sua atualização constante, a sua formação continuada, porque isso não é mais uma opção, é uma obrigação. Eu tenho certeza que o profissional de educação que não se atualizar daqui a 5, 10 anos, ele não conseguirá se manter no mercado de educação. Então, é importante nesse momento que as nossas práticas, que as nossas ações, elas estejam voltadas para favorecer, para fortalecer o protagonismo dos nossos alunos em sala de aula. Então, o aluno deve trilhar esse percurso, esse caminho com autonomia, com criatividade, com emoção mesmo, com motivação na busca da construção do seu pensamento. É uma questão que eu insisto muito nisso. Um aluno desmotivado, um aluno que não vê sentido, que não consegue conectar a sua sala de aula com o seu mundo, é um aluno que vai ter alguns defasagens no seu processo de aprendizagem. Então, o mundo hoje, tudo no nosso mundo, tudo ao nosso redor está conectado. E a sala de aula, ela não poderá continuar desconectada das inovações, das transformações, das criações, da ciência. Enfim, a sala de aula hoje, ela não pode continuar desconectada do mundo do qual os nossos estudantes, as nossas crianças, os nossos jovens fazem parte. Muitos alunos que abandonaram a escola, muitos jovens que abandonaram as universidades, abandonaram por falta de sentido. Esses jovens e essas crianças não conseguiram identificar as salas de aula como parte de suas vidas. Encontraram lá um ambiente fechado, um ambiente tradicional, um ambiente com práticas totalmente arcaicas. E essa falta de conexão fizeram com que essa falta de identidade, essa falta de identificação dos jovens e crianças com esses ambientes foram um dos motivos pelos quais eles acabaram desistindo. Eles acabaram se evadindo. Então nós precisamos atentar para que isso não continue acontecendo. Então eu espero que vocês possam refletir acerca dessas questões que foram levantadas. A minha pretensão não era responder às inquietações de vocês, mas enfim, levantar alguns questionamentos. Se eu tiver deixado vocês cheio de dúvidas, cheio de curiosidades a respeito das novas práticas pedagógicas, eu alcancei o meu objetivo.